Governo adia divulgação do valor do novo Auxílio Brasil. Senado aprova a criação do Vale Gás para pessoas carentes. O mundo desperdiça 17% dos alimentos que produz. De cada 10 empresas, 8 investiram em tecnologia e melhoraram a produtividade durante a pandemia. O último depoimento na CPI da Covid foi do representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde na Conitec. Ação do Procon de São Paulo pede que os planos de saúde sejam mais claros sobre os reajustes. Em Mato Grosso, um prefeito é afastado acusado de irregularidades na área da saúde. Avião cai em Houston, no Texas, com 21 passageiros a bordo e ninguém morre. Em Nova York, é preciso disposição para 2 maratonas no mesmo dia ao redor de um prédio. E uma professora utiliza a música como recurso para ensinar seus alunos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O mundo desperdiça 17% dos alimentos que produz. Uma atitude que, se fosse evitada, aliviaria o dia a dia de muitas pessoas. Sem contar que jogar comida fora aumenta a poluição. Mas algumas pessoas e até o governo brasileiro passaram a dar mais atenção ao problema. 2 vezes por semana, a dona Luzia visita esta padaria. E cada vez que vem, enche a sacola. Eu levo pãezinhos, de 10 pãezinhos, a rosca daqui que é muito gostosa, patê. Para quem mora sozinha, é uma compra generosa. Mas não é só para ela, não. Porque eu tenho muita visita em casa, então eu levo para as visitas, né? E eu já pensando no próximo, né? Mesmo assim, vira e mexe sobra pão e a aposentada usa a criatividade. Eu faço uma torrada para tomar um café da manhã bem delicioso com a torradinha que sobrou. Nada vai para o lixo. Na casa dela, o saco de lixo pode até demorar a encher, mas na grande parte dos lares, o cenário é outro. Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação revela um desperdício diário de 17% da produção total de alimentos no planeta. No Brasil, o descarte diário chega a 30%, o que coloca o país entre os 10 que mais desperdiçam comida no mundo. As pessoas compram, quando tem condições de comprar, é lógico, compram vários produtos sem realmente ter necessidade, compram uma quantidade sem ter necessidade e a hora que vê já passou a validade, ou o produto já se estragou e aí desperdiça. Falta de bom senso das pessoas e de pensar no próximo, né? Infelizmente, tem pessoas que pensam em jogar fora, mas não de ajudar o próximo. A maior parte do desperdício vem mesmo das famílias. 13% é descartado no comércio, como supermercados ou pequenas lojas. E o restante vem do setor de serviços de alimentos, como hotéis, bares, restaurantes e panificadoras. Mas esta padaria na Zona Sul de São Paulo encontrou uma solução para evitar o desperdício e ainda ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao final de cada dia, os pães que sobram são embalados e doados. Desde a criação da casa, tudo aquilo que você pode doar, a gente sempre doou, que é o que, não vamos dizer assim, as sobras do dia, né? Principalmente os pães secos, que não tem recheios, que eles têm uma durabilidade maior e que podem ser utilizados tranquilamente pelas pessoas mais necessitadas, né? Em junho de 2020, uma lei que permite que bares, restaurantes e outros estabelecimentos doem alimentos não consumidos foi sancionada pela Presidência da República. Mas se não sobra, também é possível preparar algo especial para a doação. Quando essas entidades necessitam, a gente acaba produzindo e entregando para elas produtos frescos, né? Que elas vão dar a melhor destinação ali para a necessidade deles. Já aqui a necessidade é evitar o desperdício e isso é feito não só por meio da caridade, mas da fiscalização. É um controle que é diário e até às vezes exaustivo, porque você fica, olha,
cuidado, olha o açúcar, olha o sal, olha a farinha, não joga, porque tudo isso é um desperdício de alimento, né? E tem uma atenção especial também na hora de escolher os produtos que serão doados. A gente faz uma seleção, porque assim, o que não pode ser consumido, somente coisas recheadas, isso não vai. Vai mesmo assim a parte seca, o que pode ser destinado. É a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece regras e restrições sobre o que pode ir para a doação por meio de uma resolução que prevê punições criminais ao doador, caso o alimento cause algum tipo de intoxicação à pessoa que o recebeu. Tem de respeitar a legislação vigente, porque ela tem uma lógica e respeitando principalmente o ser humano. Assim, a padaria doa, respeita o próximo, ajuda a reduzir a fome e colabora com o meio ambiente, como explica este empresário. O desperdício de alimento é um dos maiores responsáveis pelos gases de efeito estufa. O descarte de comida é, na verdade, o terceiro maior emissor de dióxido de carbono no mundo. E o Daniel encontrou uma solução para reduzir esse problema. Ele é fundador de um mercado digital que trabalha em parceria com supermercados e outros estabelecimentos para a venda de produtos próximos da validade, com descontos de, no mínimo, 50%. E dentro dessa equação, o varejista ele acaba fazendo caixa com itens que ele jogaria fora. Os consumidores eles podem consumir com preços bastante convidativos, produtos que eles vão consumir rapidamente. E a gente tem como resultado um baita equilíbrio sustentável em vários sentidos, né? Uma vez que esses itens que iam para o lixo, iam para a caçamba, eles começam a ir para o mercado, esse carbono gerado negativo, ele realmente começa a ser neutralizado dentro da cadeia inteira. E cada um tem que fazer sua parte. Com mudanças de hábitos, é possível reduzir os números do desperdício e da fome no país. E a dica da Dona Luzia é reaproveitar cada sobrinha. Eu faço arroz que sobrou, eu coloco uma bela cebola, eu coloco ovos, cheiro verde. E o amor, carinho, né, completo com tudo aquilo que é de melhor para ficar melhor do que já era. A Caixa Econômica liberou hoje o pagamento da sexta parcela do auxílio aos trabalhadores informais que nasceram em novembro e dezembro e depositou a sétima parcela para quem recebe o Bolsa Família e tem o número de identificação social com o final 2. O presidente Jair Bolsonaro prometeu que até o final desta semana será definido o valor do Auxílio Brasil, que será a prorrogação do benefício atual. Bolsonaro ainda disse que o projeto é subir o valor para R$ 400, com o maior número de pessoas atendidas. Nesta terça-feira, o dólar fechou em alta de 1,36%, pressionado pelas preocupações com as contas públicas após informações de que o governo anunciaria o novo Auxílio Brasil de R$ 400. A reação do mercado, no entanto, fez o governo adiar o anúncio no fim da tarde. A moeda norte-americana encerrou cotada em R$ 5,59 na venda. Foi o maior valor de fechamento desde 16 de abril, quando fechou em R$ 5,62. E o Senado aprovou hoje o projeto de lei que cria um programa social para ajudar as famílias de baixa renda a comprar botijões de gás de cozinha. O texto terá que ser analisado pela Câmara. Se virar lei, as famílias vão receber, a cada 2 meses, metade do preço médio de revenda do botijão de 13 quilos, que hoje está em R$ 100. O programa terá duração de 5 anos. A partir do ano que vem, a prova de vida do INSS deverá ser feita no mês de aniversário do segurado. Uma portaria do Instituto Nacional do Seguro Social determinou que, a partir do ano que vem, a prova de vida deve ser feita no mês de aniversário do segurado. Atualmente, a obrigatoriedade está suspensa até dezembro, mas a partir de 2022 ela volta a ser exigida de aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. A comprovação de que os segurados estão vivos para receberem os benefícios previdenciários ficou suspensa desde o início da pandemia e deveria ter sido retomada em junho deste ano, mas teve uma nova suspensão. O INSS informou que os segurados não estão impedidos de fazer a prova de vida,
mesmo que a obrigatoriedade esteja suspensa até dezembro. Quem não fez o procedimento desde novembro do ano passado tem novo calendário para comprovação até janeiro de 2022 para não ter o benefício suspenso. Quem perder o prazo da prova de vida deve comparecer ao banco para liberar o pagamento. E caso a comprovação não seja realizada num prazo de até 6 meses, o benefício fica desativado. O presidente da Colômbia, Iván Duque, está no Brasil cumprindo uma agenda oficial de estreitamento de relação entre o Brasil e a Colômbia. Pela manhã, Iván Duque foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro e à tarde foi ao Congresso Nacional. Iván Duque foi recebido pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, no período da tarde. Na entrada do Congresso Nacional, a guarda de honra composta pelos Dragões da Independência esperava o presidente da Colômbia para a visita oficial. Em seguida, ele foi encaminhado ao Salão Nobre do Senado Federal. Rodrigo Pacheco recebeu Iván Duque e eles conversaram brevemente com a ajuda de um intérprete. Parlamentares também participaram do encontro e, posteriormente, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participou da reunião. Na sequência, o presidente da Colômbia assinou o Livro de Ouro do Senado Federal. Pela manhã, Iván Duque se encontrou com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O presidente da Colômbia foi recebido com honras militares e uma salva de tiros de canhão. O encontro teve o objetivo de estreitar laços em diferentes temas relacionados aos dois países, com foco em assuntos de comércio, investimentos, agricultura, tecnologia, cooperação fronteiriça e migrações. Segundo o governo federal, a Colômbia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América Latina, com um intercâmbio bilateral de 3,6 bilhões de dólares no ano passado. Nos 8 primeiros meses deste ano, o comércio entre os dois países alcançou crescimento de quase 50% em relação ao ano anterior. Além do encontro com autoridades oficiais, Iván Duque esteve em São Paulo, onde se reuniu com líderes empresariais. E veja a seguir o último depoimento na CPI da Covid. E ainda, a Procon de São Paulo pede para que planos de saúde sejam mais claros sobre os reajustes. A CPI da pandemia ouviu hoje, no último depoimento colhido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde na Conitec, Elton da Silva Chaves. Os senadores questionaram a retirada de pauta do estudo que trataria sobre o uso dos medicamentos no tratamento da Covid. Nesta terça-feira, os senadores da CPI da pandemia ouviram Elton Silva Chaves, representante do CONASENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, na Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, a Conitec. Ele foi chamado para revelar se houve pressão política na retirada de pauta do estudo que poderia barrar o uso de cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento de pacientes com Covid. O relatório seria analisado no dia 7 de outubro, mas foi retirado de pauta pelo coordenador do grupo, o médico Carlos Carvalho. Apesar de não ser um fato inédito na Conitec, Elton Chaves disse que a retirada de pauta não é comum e explicou as razões apresentadas por Carvalho na oportunidade. A retirada de pauta foi solicitada pelo Dr. Carlos Carvalho, coordenador do grupo elaborador do relatório técnico. No seu entendimento, houve alguma interferência política para que isso acontecesse? Qual foi a motivação dele? Foi apenas técnica, política ou as duas juntas? Ao que o Dr. Carlos Carvalho relatou no plenário, a motivação foi pela publicação de novos estudos e a necessidade, ao entender dele e do grupo elaborador, de incluir no relatório técnico esses novos estudos. Elton Chaves disse ainda que a Conitec é um órgão técnico e que trabalha seguindo a demanda de subcomissões e de toda a sociedade. Não posso responder pelos outros membros da Conitec, eu respondo pela entidade que eu represento. Nós temos autonomia e independência. Quanto aos membros do Ministério da Saúde, esses membros precisam manifestar se sofrem interferências. O senhor não percebe, o senhor não sente que há interferência do governo federal? Dentro do plenário, nós, como é um órgão de assessoramento e de análise
técnica que tem critérios objetivos baseados em evidências, nós nos deparamos em analisar os relatórios. É isso que a senadora quer saber. A Conitec pode agir de ofício ou só quando ela é provocada? O processo ativo, senador, de demandas internas, ele é feito pelas subcomissões. Né? No caso de atualização da RENAME, se tivesse uma demanda para atualizar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ou a subcomissão de atualização de protocolos clínicos de exercício terapêutico, que é do próprio Ministério. Essa ação é diretamente do Ministério. O membro não demanda, o membro da Conitec regimentalmente não demanda. Né? Nós analisamos e temos autonomia e independência técnica para analisar o que vem. Né? Agora, as demandas ela vem da sociedade em geral. Ao ser questionado sobre a recomendação técnica do Ministério da Saúde para a administração de cloroquina em pacientes com Covid, Elton Chaves afirmou que o tema nunca foi discutido na Conitec e que o Ministério da Saúde nunca levou o tema à comissão. Essas orientações técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde, que trouxeram medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, para serem utilizadas no âmbito da Covid, esse documento foi elaborado pelo Ministério. Nós não tivemos participação. Em nenhum momento foi apreciado pela Conitec? A própria legislação e o decreto da Conitec, as orientações técnicas não são sujeitas à submissão pela Conitec, mas uma diretriz terapêutica ou um protocolo. Mas em algum momento o Ministério da Saúde chegou a consultar a Conitec. Nós vamos emitir esta recomendação de medicamentos para tratamento de determinada enfermidade. Em algum momento, neste 1 ano, quase 2 anos de pandemia, chegou a ter essa consulta do Ministério da Saúde e a Conitec? Não, senador. Na noite desta terça-feira, os senadores fizeram uma reunião fechada para discutir os últimos detalhes do relatório final que será apresentado na manhã desta quarta-feira. A base de apoio ao governo pretende ler os votos em separado, com a possibilidade de retirar trechos do texto do relatório de Renan Calheiros. Senadores governistas avaliam que o relatório é tendencioso e uma antecipação da disputa eleitoral. É uma peça de ficção, de narrativas, de jogo pré-eleitoral, que a gente lamenta muito. Essa CPI poderia estar contribuindo mais com o Brasil e com os brasileiros. Mas na reta final da CPI da pandemia, os ânimos ficaram acirrados também entre o G7, base de oposição ao governo federal. Que o relatório dessa CPI será para pedir a punição dos verdadeiros responsáveis por esse morticínio que aconteceu no Brasil. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta vir com narrativas, não adianta fazer com que as pessoas pensem que alguém é melhor do que o outro aqui, não. Não, eu acho que está tudo bem, os desencontros são naturais, o relatório não será de ninguém, absolutamente, nem do relator, nem do presidente, nem do vice-presidente. O relatório será produto do que pensa e quer a maioria. O que a maioria quiser incluir, ela inclui. O que a maioria quiser retirar, ela retira. Mas é importante para que isso aconteça que a gente conheça os pontos de vista de cada um. É isso que nós precisamos ouvir. O que é que o senador Omar pondera. Eu te confesso, queria repetir, se eu tivesse sabido do que é que ele diverge, eu nem teria colocado. Mas eu preciso saber, eu não posso adivinhar. A Fiocruz informou à CPI da pandemia que já acertou com o Ministério da Saúde a venda de 120 mil doses de vacina AstraZeneca para o primeiro semestre do ano que vem. Dependendo da demanda, poderá negociar mais 60 mil unidades do imunizante. Vamos ver agora como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, já foram aplicadas 263.126.671 doses. Desse montante, 73,5% dos brasileiros já foram vacinados com a primeira dose e mais de 106 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O Hospital do Rim de São Paulo prepara o início dos testes do soro anti-Covid desenvolvido pelo Instituto Butantan em pessoas que passaram por transplantes. Em uma segunda etapa, o medicamento obtido a partir do plasma de cavalos
deverá ser administrado em pacientes com câncer. E a Secretaria Municipal da Saúde do Rio estuda a liberação do uso de máscaras contra a Covid em locais abertos a partir do próximo dia 26. A medida será possível porque a cidade vai atingir o índice de 65% das pessoas completamente imunizadas. E no ranking mundial de imunização já são 6 bilhões e 680 milhões de doses de vacinas aplicadas, de acordo com a Universidade de Oxford. Segundo o balanço, o primeiro lugar ainda é da China, com os mesmos 2 bilhões e 230 milhões de doses. O número dos outros países aumentou em ritmo mais lento. O segundo colocado é a Índia, depois aparecem os Estados Unidos, o Brasil e o Japão. O Procon de São Paulo encaminhou um pedido à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para que os planos de saúde aumentem a transparência com relação às cobranças e valores de reajustes, divulgando os cálculos dos percentuais de aumento das mensalidades. Essas informações ficariam disponíveis nas páginas das operadoras e da ANS. Além disso, o órgão de defesa do consumidor pede que as empresas discriminem nos boletos mensais as cobranças feitas aos usuários. O pedido se baseia em uma resolução do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, publicada em setembro. Em abril, o Procon entrou com uma ação civil pública para questionar os aumentos de 5 operadoras de planos de saúde. As empresas já haviam sido multadas pelos reajustes abusivos. E você vai ver daqui a pouco: o avião cai no Texas com 21 passageiros a bordo e ninguém morre. E conheça uma professora que usa a música como recurso para ensinar seus alunos. – 390 mortes por Covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas e quase 13 mil novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Mais de 20.838.000 pessoas já se recuperaram da doença. Confira os números da pandemia no mundo e dos 5 países mais afetados por contaminação. Já são mais de 241.485.000 casos contabilizados e mais de 4.911.000 óbitos registrados ao redor do mundo. Os Estados Unidos passaram dos 45.107.000 diagnósticos e têm um total de 727.729 mortes. A Índia tem mais de 34.094.000 contaminações. O Brasil beira a marca dos 21.665.000 testes positivos e registra até o momento 603.855 vítimas fatais. O Reino Unido soma mais de 8.581.000 casos. E a Rússia está próxima dos 7.937.000 pessoas que foram contaminadas. Lojistas e moradores de Cabul declaram que desde que o Talibã assumiu o poder, a corrupção nos mercados afegãos foi eliminada e não precisam mais pagar dinheiro ilegal aos agentes do governo. De acordo com empresários locais, os ex-agentes do governo costumavam cobrar impostos dos lojistas e também recebiam diariamente subornos dos varejistas no mercado. Segundo um lojista de 67 anos que sustenta a família de 12 membros, eram cobrados por pessoa cerca de 50 a 70 dólares. Outro lojista falou sobre sua satisfação com a segurança e que os ladrões desapareceram. O Estado Islâmico conduziu dezenas de operações, desde ataques em pequena escala contra alvos do Talibã até operações em grande escala. Nesta terça-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, visitou a maior feira de tecnologia do Oriente Médio com o objetivo de atrair investimentos para o país. No evento, Marcos Pontes visitou o estande do IBRA-China, Instituto Cultural Brasil-China, que estimula e fomenta o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços no Brasil. No local, foi recebido por um robô recepcionista, uma das principais atrações do estande. Pontes estava acompanhado do embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Fernando Igreja. A Expo Dubai 2020, que leva o nome da edição do ano passado,
é uma oportunidade para o Brasil se projetar como ator tecnológico global, além de abranger múltiplos temas de interesse nacional, como o agronegócio, a cultura e a inovação. Parlamentares brasileiros, incluindo o deputado federal Davi Soares, do Democratas de São Paulo, também foram a Dubai ajudar o país a fortalecer as negociações de novos mercados tecnológicos. E olha só, um artista usa cinzas produzidas pelas queimadas misturadas com tinta e cria um grande mural em São Paulo. A obra é uma releitura de um quadro de Portinari e também um alerta sobre as queimadas que ameaçam o nosso país. O cinza das queimadas se misturou à paisagem quase sem cor do centro de São Paulo. A cidade grande virou palco para a destruição da mata num painel de 1.000 metros quadrados. Uma pintura e um protesto de mundano, artista e ativista nascido e criado na cidade, na floresta de concreto. Então eu decidi justamente ir na Amazônia, ir no Pantanal, ir na Mata Atlântica, fazer essa expedição pelo Cerrado para ver com meus próprios olhos, para sentir, ver a floresta queimando viva, ter contato e já com essa ideia, porque eu sabia que o carvão é um pigmento natural muito forte. Então eu sabia que daria para fazer tinta. O objetivo do artista é aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas. Ele criou diferentes tonalidades para pintar a imensa figura que estampa a lateral de um prédio. Essas já foram peneiradas, né? E aí quando a gente peneira, você tem a diferença da cinza para o carvão. E de cada bioma é diferente, né? Se eu juntar com essa aqui, ó, então cada uma é uma. O painel em São Paulo foi batizado como Brigadista da Floresta e é uma releitura do artista brasileiro Cândido Portinari. As queimadas é uma coisa invisível para todo mundo que passa, está muito longe, está lá na Amazônia. Então a ideia é trazer o brigadista, trazer as queimadas, trazer a cinza do bioma para ter um contato, para as pessoas criarem um pouco mais de empatia, de querer entender um pouco mais sobre esse processo. Então, é um protesto e é uma homenagem a todos os brigadistas. O forte aumento no número de queimadas no Brasil gera grande preocupação internacional devido ao papel essencial da biodiversidade nacional na preservação do clima do planeta. E há pouco mais de 2 meses do final do ano, o metrô de São Paulo começou a campanha do Natal. As crianças que têm brinquedos que não usam mais podem fazer doações até o dia 10 de dezembro em qualquer estação das linhas 4, amarela e 5, lilás. Sons para aprender e ensinar. Você vai conhecer agora uma professora que usa a música para desenvolver habilidades em seus alunos. A música está presente na vida das pessoas desde muito cedo e é usada geralmente como meio de relaxamento e entretenimento, mas pode também ser usada como canal de transmissão de saberes. A música como instrumento de ensino. É assim que as crianças desse espaço aprendem se divertindo, sons, timbres e ainda conhecem novos coleguinhas. Daniela, que é mãe das gêmeas Zara e Matisa, de 2 anos, diz que as meninas ficaram muito reclusas durante a pandemia e, nesse período, percebeu que a música fez bem para elas. A gente, durante a pandemia, ficou muito dentro de casa, muito sem contato com outras crianças e a gente sentiu falta disso. A gente sentiu que, para o desenvolvimento delas, seria interessante essa interação. E a música é muito importante para elas porque a gente percebe que elas aprenderam a falar muitas palavras através das músicas, em casa. Logo que chegaram, as gêmeas tiveram dificuldade para enturmarem com as outras crianças, mas foi preciso uma só música para se sentirem bem à vontade. Todo mundo fala, criança gosta de criança, né? Então, por mais que elas chegaram um pouco tímidas, aos poucos elas vão conseguindo, elas ganham confiança e conseguem interagir. A professora conta que com a música consegue desenvolver várias habilidades com as crianças. Nosso maior objetivo da oficina, né, é a interação das crianças e estimulação. A estimulação cognitiva, motora, motricidade fina, grossa, eles interagirem entre eles.
a cognição, né? Porque a gente, através da musicalização, a gente desenvolve a fala, memória, atenção, concentração. Além de professora, Gabriela é também musicista e fez uma apresentação para as crianças com violino. Ela conta que usa curiosidade para aprender a atenção da turminha. Então a gente deixa eles estimularem primeiro, deixa eles, aliás, manipular os instrumentos, né? Através da manipulação eles vão vendo que tem o instrumento que bate, o instrumento que toca, que tem corda. Então eles vão descobrindo assim os diferentes tipos de instrumento, de timbre, de sonoridade. Aí através disso a gente trabalha o ritmo. Essa metodologia de ensino não é novidade, mas o que pouca gente sabe é o quanto a linguagem musical é importante para o desenvolvimento de uma criança. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendiomaninha para o casamento. E a seguir, um prefeito afastado do cargo por irregularidades na área da saúde. E na corrida mais longa do mundo, é preciso ter disposição para disputar 2 maratonas no mesmo dia. Uma operação do Ministério Público de Mato Grosso afastou do cargo o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, por supostas ilegalidades na Secretaria de Saúde. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, foi afastado do cargo por decisão judicial que atende pedido do Ministério Público de Mato Grosso e da Polícia Judiciária Civil. De acordo com o MP, o afastamento foi necessário após investigações da Operação Capistrum, relacionadas a supostos atos ilícitos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. O Ministério Público Estadual não especifica quais ilegalidades foram cometidas, já que o processo corre em sigilo. Ainda foram solicitadas ao Poder Judiciário do Estado medidas cautelares criminais para decretar busca, apreensão e sequestro de bens do prefeito e da primeira-dama, Márcia Pinheiro. O chefe de gabinete da Prefeitura, Antônio Monreal Neto, foi preso temporariamente. Em nota, Emanuel Pinheiro informou que recebeu com surpresa a decisão que o afastou do cargo e que em breve vai se manifestar. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, um curso de fisioterapia, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, está arrecadando cabelo e alimento para a campanha do Outubro Rosa. Para incentivar a campanha do Outubro Rosa, a clínica do curso de fisioterapia da Unigran colocou enfeites e fez panfletos para distribuir aos pacientes. Mas, além disso, os acadêmicos estão fazendo a própria campanha de arrecadação de cabelos e alimentos, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Dourados. Há 10 anos nós desenvolvemos campanhas durante o mês de outubro. E sempre o formato foi presencial, junto a pacientes oncológicos, junto à população. E devido à pandemia, esse ano a gente não poderia ter esse contato tão próximo com os pacientes. Então, dentro da disciplina de fisioterapia na saúde da mulher, o 4º semestre e o 6º semestre noturno, nós decidimos fazer uma ação em que tivesse responsabilidade social. A arrecadação de cabelo tem como finalidade a produção de perucas para mulheres que fazem tratamento de combate ao câncer de mama. E por isso, tem especificações para a doação. Nós estamos recebendo doações de cabelos a partir de 10 centímetros, né? Qualquer pessoa que se sentir à vontade, se sentir bem para fazer essa doação, a gente está recebendo. Preferência é que ela já traga o cabelo cortado, né, amarrado, que isso facilita bastante a doação. Outra forma de ajudar as campanhas de combate ao câncer é através da compra de camisetas das instituições de Dourados, e os alunos também quiseram contribuir. Nós incentivamos que os alunos adquiram as camisetas que tem na Rede Feminina de Combate ao Câncer e na Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados, que esses alunos adquiram as camisetas nessas instituições, porque o dinheiro é destinado ao tratamento, à ajuda dos pacientes oncológicos. A empresa Google divulgou um novo produto, que é a nova aposta para se inserir no mercado de smartphones.
O Google apresentou o Pixel 6, seu novo modelo de smartphone, um mercado em que o gigante tecnológico vem tentando entrar há quase uma década, mas no qual nunca conseguiu se destacar. A principal estrela do novo aparelho é seu processador, apelidado de Tensor, o primeiro desenvolvido pelo próprio Google. Segundo a empresa, é a inovação em telefonia móvel mais importante da história do Google. A companhia domina amplamente as buscas na internet e a economia do setor de telefones celulares, já que 80% dos smartphones e tablets do mundo usam seu sistema operacional, o Android. A empresa espera agora ganhar protagonismo com o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro, que serão comercializados nos Estados Unidos por $599 e $899. O Google aposta na aprendizagem automática, o que supostamente vai tornar a experiência do usuário mais intuitiva. Você vai conhecer agora a corrida mais longa do mundo. São 5.549 voltas ao redor do prédio em Nova York. Do mesmo prédio. Os atletas realizam mais de 2 maratonas por dia em um tempo máximo de quase 2 meses e dormem. Isso não é bom para a saúde, hein? Não, é Mas pouco. aí são os médicos de lá que vão dizer isso. Eles dormem menos de 5 horas por noite. Um desafio para a monotonia, correr 4.989 quilômetros em 5.549 voltas ao redor de um instituto no Queens, em Nova York. Ninguém pode nem contar com a mudança de cenário para se motivar, e a única diferença na rotina é a direção da corrida que varia de um dia para o outro. Os participantes têm no máximo 52 dias para completar a prova, o que significa fazer 96 quilômetros ou quase 2 maratonas diárias. A prova está na 25ª edição e se chama Corrida de Autotranscendência Street Moy. Você tem capacidade para correr 96 km por dia aproximadamente? E como seus pés vão responder a isso? Como você vai se recuperar no dia seguinte? Você tem motivação para acordar cedo a partir das 6 horas e ir até a meia-noite se necessário? Essa é apenas a ponta do iceberg dos problemas. Os participantes podem variar entre correr e caminhar. O corredor come durante as passadas o equivalente a 10.000 calorias, o que é queimado durante o dia. O resto, 6 horas, é gasto dormindo, tomando banho e curando as bolhas nos pés em um alojamento próximo. Apenas veteranos de maratonas extremas podem participar. Você tem que aprender que todo dia vai ser o mesmo loop e assim por diante. Felizmente, mudamos de direção todos os dias, então é bom para o corpo manter um certo equilíbrio. Mas o principal desafio é que a mente sempre pensa, amanhã eu quero terminar. Mas você está meio perdido no mar, você tem que aceitar que vai continuar e continuar assim. Agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou da origem do pecado e que o erro do homem foi desobedecer à ordem de Deus. Estamos falando sobre a derrota de Satanás. Falando sobre esse ser que existe e que tem destruído a vida de tantas pessoas e muitas vezes pelo simples fato de elas não acreditarem que ele existe. Então elas começam a culpar a natureza, a comida que comeu, o tempo que mudou, sendo que o que mata, rouba e destrói é do diabo. Hoje vamos falar sobre a origem do pecado. A nossa lição é a lição número 6 do curso Fé, e vamos falar sobre a origem do pecado. Diz a Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Se você pegar a Bíblia Sagrada, vai ver que Deus não falou em tocar, ele falou para não comer, né? Ela acrescentou o nem nele tocareis. Tocar não constitui o pecado. Deus deixou claro, se comer, morre. Aí o versículo 4 diz, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos,
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. As pessoas falam tantas besteiras, né? Falam que o pecado de Adão e Eva foi o sexo. Deus havia abençoado o sexo. Crescei e multiplicai. Não tem outra forma de crescer e multiplicar se não for através do relacionamento marido e mulher. Tem que ser no casamento. Fora isso é pecado. Mas não foi o sexo. A desobediência foi a causa da morte. Foi a causa de Satanás ter entrado no mundo. Foi a causa de o homem estar vivendo uma vida de derrota, de fracasso. Junto com o pecado entrou a morte, diz a Bíblia Sagrada. Então, esse foi o erro do homem, desobedecer a ordem de Deus. E qualquer pessoa que ainda estiver desobedecendo às ordens de Deus vai perecer, vai sofrer. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, bom descanso e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.